Então, pessoal, vamos começar essa aula, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda com relação a A2 aí, A3, só me avisar. Então, vamos que vamos. Como eu falei, vou falar de movimento forçado, começando pelo movimento com amortecimento, né? Movimento forçado com amortecimento. A gente já tinha falado disso alguns dias atrás. A gente parou para fazer atividade avaliativa, né? Para fechar a nota da 1. E agora nós vamos retomar aquele assunto. Vamos retomar esse assunto, né? Já que a gente tem como equação, né, principal aqui a relação das forças, né? A relação das forças, que a gente lembra que aqui é a força somatória das forças, né? Menos a força restauradora, que é a lei de Hooke, né? Com relação à constante da mola, menos a força K, FK, né? Que é a lei de Hooke. É a força B, que envolve o amortecimento, né? Tudo isso tem, vamos colocar o sinal de menos aqui, já que ela está no sentido contrário ao movimento, né? E Ft surge como a função que como uma força externa, né? Você tem um fator externo que é esse F de T, né, que influencia o sistema. Então, além de ter a força restauradora da mola, o amortecimento devido aí à resistência do ar, né, ou um fluido, ou qualquer outro tipo de sistema amortecido que possa, né, existir no movimento, vai ter também alguma força externa que pode ser mesmo, né, aplicada na direção, né, contrária ao movimento e tudo mais, né, ou a favor do movimento, né, como a gente pode observar. Muito bem, então, né, a gente resolve essa equação diferencial, né, lembrando que a gente tem que escrever essa equação, né, conforme a gente observa, segundo, né, os termos, né, que a gente impôs aqui como constantes, né, de maneira convencional, né, para facilitar a nossa interpretação. Então, agora a gente vai ter, depois de simplificar essa equação, a gente fica com a equação de segunda ordem, né? d2x dt2 mais 2 lambda, que sendo 2 lambda constante de amortecimento dividido pela massa, né, que a gente passou tudo dividindo, né? E também nós dividimos a constante K por M, sendo agora o nosso fator ômega quadrado, né? E também dividimos quem? A força F de T por M, né? Sendo agora a nossa força externa, ou seja, nós temos a equação diferencial não homogênea, né, de segunda ordem, né, que vai implicar aí no nossa interpretação do movimento forçado com amortecimento, né? Então, galera, olha só, quando eu falo movimento forçado com amortecimento, aqui a gente tem esse fator de amortecimento, né, juntamente com a força externa. Então você tem movimento forçado, né, só para interpretar a equação. Então a gente tem esse termo juntamente com o termo forçado. Quando eu falo um movimento forçado sem amortecimento, eu retiro esse termo, tudo bem? Então eu não vou ter amortecimento, então eu vou ter só apenas esses dois termos aqui, né? d2x dt2 mais ômega quadrado de x igual a f de t, né? Então vamos só observar dessa maneira, vamos considerar, né, o fator de amortecimento também junto aqui agora, né?
Então, para resolver essa equação, ela é uma equação não homogênea, como nós já falamos, né? Nós podemos usar tanto, né, eu falei naquela aula, tanto os coeficientes a determinar, né, como a chamada variação de parâmetros. Nós vamos usar o primeiro hoje, né, que é aquela que eu já tinha falado naquela aula, que ficou um pouco confuso lá do jeito que estava, né? Vamos tentar melhorar aquela interpretação. Para isso, vamos usar esse exemplo. Interprete o problema de valor, né, do sistema vibrante. Né? Então aqui nós temos um fator de amortecimento, né? A gente precisa melhorar essa equação, mas aqui dá para perceber que já nós temos tanto o fator de amortecimento quanto a função externa, a força externa envolvendo o movimento forçado, tá? A gente compara aqui com a nossa equação base, né, somatório das forças envolvidas. Então a gente observa aqui para esse problema, né, a gente vai ter uma condição inicial x de 0 igual a meio e x' de 0 igual a 0. Então, como é que a gente interpreta isso, né? Podemos ver da seguinte maneira: o problema representa o sistema vibrante que consiste de uma massa, né, de meio quilo, né? Aliás, 1/5, né? 1/5 de quilograma. Meio não, né? 1/5. Presa a uma mola, né, com constante elástica, com constante igual a 2 Nm. Tá aqui, né? 2. A massa inicialmente é solta do repouso, né? Com um meio, né, da deslocamento, né? Aqui está aqui envolvendo agora a análise das condições iniciais, abaixo da posição de equilíbrio. O movimento é amortecido porque a gente tem o valor, né, do fator de amortecimento beta. Está sendo pressionado por uma força externa periódica periódica envolvendo, né, um período de meio de π sobre 2 segundos e começa em T0. Né? Intuitivamente, poderíamos esperar que mesmo com o amortecimento, o sistema continuasse em movimento até o instante que a força externa fosse desligada, caso em que a amplitude diminuiria. Porém, da forma como o problema foi dado, essa função ela mostra que ela permanecerá ligada sempre. Tá certo? Então, a interpretação é sempre isso, né? Que se você tem uma força externa, isso mostra que mesmo com o amortecimento, o sistema vai permanecer ligado, né? Teoricamente, né, para sempre. Né? Ou seja, você vai tentar suprir esse fator de amortecimento sempre com uma força externa. Então vamos lá, para resolver essa equação, a gente tem que simplificar isso, né? E eu vou passar para o próximo slide, que está mais bem interpretada essa equação, né? Partindo aqui dessa análise dessa primeira da equação do sistema vibrante, a gente faz, né, aquela interpretação, a gente multiplica tudo por 5, né? Para a gente simplificar toda essa conta para ficar, né, dessa forma. Aqui já está da forma homogênea para a gente aplicar já o método, né, da coeficiente a determinar. Então aqui, né, aquilo que eu tinha feito, né, só para a gente relembrar cada fator que representa, né? 2 lambda igual a beta sobre m, ômega quadrado igual a k sobre m, e nossa força externa, que é f de t sobre m. O exemplo é esse. Já aplicamos aqui, né, multiplicamos por 5, então fica 5 sobre 5 dá 1. 5 vezes 1,2, né, do problema lá fica 6. 5 vezes 2, deixa eu só ver o sinal ali, acho que o sinal que eu posso ter, não está certo, né? 5 vezes 2 dá 10,
E 5 vezes 5, cosseno de 4t, fica 25 cosseno de 4t. Então aqui fica, né, as condições iniciais também, né, que é meio, a posição inicial está, como foi falado, né, fica abaixo da posição de equilíbrio, né, fica 0,5 abaixo da posição de equilíbrio, t igual a 0, e a velocidade é 0 no tempo igual a 0, né. Então é solto a partir do pouso, né. Tudo bem, galera? Até aí? Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Beleza, Yasmin, obrigado. Tudo bem. Legal. Então, beleza. Então vamos resolver essa equação diferencial que representa um movimento forçado com... Aqui, né? Tá errado. Eu ia corrigir, acabei esquecendo. Movimento com amortecimento. Mas enfim, sem problemas. Só pra gente... Acontece correções depois que eu fiz, terminei, que eu fui ver que tinha escrito 2 vezes movimento forçado. Então, resolvendo a equação, nós vamos começar, né, utilizando vamos utilizar esse método do coeficiente a determinar, que pede, né, para a gente começar primeiro achando a equação característica, né, ou equação complementar, né. A gente usa o x de c, era até para ter colocado aqui. A gente usa um xc, que é exatamente envolvendo essa equação característica, que envolve a solução a primeira solução envolvendo a equação homogênea. Para essa equação homogênea não é difícil, né? Lembra que basta a gente simplificar isso no aspecto de, né, tirar as raízes para x de c, onde a gente ficaria aqui com... Eu fiz direto, mas a gente fica com m quadrado mais 6m, né? Mais 10 igual a 0. Então aí a gente acharia M1 e M2, né? Sendo M1, é isso? Né? Se a gente quiser fazer isso com calma, né? A gente acharia aqui delta, que é 6 quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10, né? Então dá 36 menos 40, né? Que dá menos 4. Eu lembro que a gente fez essa solução, então delta ali dá menos 4, né? Deve ter um triângulozinho aqui, dá pra ajustar. Tem que usar as ferramentas do Canvas aí. Então a gente fica com M, né? M' e M duas linhas, sendo menos B aqui é menos 6. Mais ou menos, vou colocar mais primeiro,
que é raiz de 4, né, dá 2i dividido por 2, né, que é 2 vezes a, que é 2. Portanto, fica, né, menos 3 mais i. Vou colocar aqui em 1. Fazer agora para N2. N2 fica menos 6 menos isso, é I. É porque ficou um delta negativo. Lembra? É porque não tem como eu desenhar a raiz, eu já estou fazendo direto, mas aí se tiver dúvida me fala. Então fica raiz de 4, né? 4i, né? Fica 2i. Também dividido por 2. Que vai ser então menos 3 menos i. Tá bom? Lembrando que a solução para a equação característica aí, né, m, é sempre dado como, aqui eu vou ter que escrever, lambda mais ou menos beta i, né? Onde lambda vai lá no exponencial, né, e o beta vai no seno e no cosseno. Tá bom, galera? Então esse aqui, ó, então o lambda nosso, né? O lambda a gente descobriu que é 3, né? Tá aqui. O lambda, vou colocar, né? Então lambda é 3, menos 3, aliás, menos 3, e beta é 1, né? Beleza. Tudo bem até aí, galera? Então, para a gente aplicar o lambda e aplicar o beta ali dentro do seno e do cosseno, essa é a maneira mais correta. É tranquilo. Então, vamos seguir. É bom fazer, né, passo a passo, porque aquele dia eu fiz e ficou meio... Quando a gente vai fazendo na mão, assim, é mais fácil de fazer. Eu acredito que, né, nada substitui fazer junto assim, né? Ok. Então, olha aí, a solução lá para a equação característica, né? Como eu falei, aqui o menos 3 é o lambda, que a gente achou, né? E aqui o beta, a gente já substitui aqui dentro, que é 1. Muito bem, então vamos guardar essa equação, que é a equação xc, que é a equação característica, ou complementar, né? Como vocês podem escolher. Agora a segunda parte vem que precisamos achar a solução particular da forma, né, xp, porque essa é a forma dos coeficientes a determinar, né? Não sei se o pessoal já viu esse tipo de método, né, galera? Esqueci de perguntar isso no início, mas olha só, como eu falei do coeficientes a determinar, eu esqueci de falar uma coisa aqui, ó. Coeficientes a determinar, basicamente, a gente vai ter que a solução vai ser uma solução x de t, né, obviamente, a gente está falando
da equação do movimento da massa mola ali do sistema, que ele vai ser basicamente o que? Uma solução XC, que é a solução característica da parte homogênea, mais a solução XP, que é a solução particular que envolve coeficientes a determinar, tá bom? É simples. Nunca viu não, Lucas? Não, não é difícil. Tudo bem. Não vamos, né? Também não vou falar assim, ah, galera, pronto, tá aí, né? Não é que é óbvio, mas assim, eu vou dar um... Vocês já viram? Você já viu, né, Yasmin? Acredito que sim, né? Então, olha só. Então, o coeficiente a determinar, a gente envolve a solução da parte homogênea que a gente acabou de fazer, mais o XP, que é o que? A solução particular que envolve esses coeficientes a determinar. Que envolve basicamente, né, a parte não homogênea. Né? Tá? O XP envolve a parte não homogênea, que é isso que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem uma solução envolvendo a parte homogênea, né, envolvendo seno e cosseno, o que acontece? A gente basicamente tem uma tabela, né, que vocês devem lembrar disso lá, que envolve que a sua solução já está pronta, basicamente. Só que você tem que testar ela. Você vai ter um XP pronto, que é o que? É um fator A, né? Esse coeficiente A, por isso que é coeficientes a determinar. Eu preciso determinar aqui o coeficiente A, mas eu sei que vai ser cosseno, né, de 4t, porque eu tenho que usar a mesma função trigonométrica. Para eu poder testar, então, para eu achar quem que são os coeficientes A e B que vão representar a minha solução, né? XP, que é da solução da função complementar ali, né, particular, né? Então, vou colocar aqui, vamos utilizar essa daí que a gente utiliza para buscar, né, a resposta total ali. Bom, como vocês já viram, né, o coeficiente de determinar fica um pouco mais fácil, né, não vou deixar de explicar, né, com detalhes, né, para quem ainda não tem alguma dúvida, mas já fica um pouco melhor para a gente seguir, né? Então, olha só, envolvendo agora, né, uma solução particular que eu acabei de mostrar, né, que é A cosseno 4t mais B seno 4t, a gente sempre vai ter que fazer aquela jogada do seguinte: a gente vai pegar, né, essa solução padrão e vamos derivar ela, né, para a gente jogar, né, substituir dentro da equação que foi fornecida, né? Então, primeiro a gente tem que derivar XP, né? Então, derivando XP fica, quando eu derivo A cosseno 4t, fica menos seno, e aí faz a regra da cadeia aqui, fica menos 4A, né, seno 4t. Mesma coisa para o seno, né, fica, a derivada do seno fica cosseno, né, com a regra da cadeia fica 4b cosseno 4t. E aí a gente tem que derivar mais uma vez. Derivando mais uma vez fica como, né? Derivada do seno é cosseno, então fica cosseno e faz a cadeia, fica 4 vezes 4, 16. Tinha um sinal de negativo aqui, permanece negativo. Menos 16A cosseno 4t. Depois derivando de novo, derivando novamente o cosseno, né, vai ficar menos 4, né,
Agora, derivando o cosseno aparece sinal de menos, então fica menos 4 vezes 4, b seno 4t. Substituindo tudo, né, esse termo aqui então é o x', né, x duas linhas. Esse termo aqui é o x', né? E aqui o termo de x. Tá bom? O que a gente precisa fazer? No problema envolvendo coeficientes determinados, a gente precisa achar um termo semelhante aqui do outro lado, né? Semelhante à minha solução não homogênea, que é 25 cosseno 4t. Botando então colocando, né, os termos em evidência, cosseno 4t eu vou colocando em evidência, vai ficar, né? Então eu vou pegar menos 16a, né? Depois mais 4b, só que está multiplicando por 6, então fica 6 vezes 4, que dá 24, né? Aliás, o que ficou menos ali? Eu acho que esse sinal tá errado, né? Fica mais aqui. Dá menos 16a, mais 6 vezes 24. Aqui era B, né? Então, 16, o que houve? Tá, mais 6 vezes menos 4. Tá aqui, menos 24a. Aqui é B. Né? Aqui é B. Então fica mais, né? Mais 6 vezes mais 4b cosseno 4t. Então fica mais 24b. E aqui fica 10 vezes a. Então os termos envolvendo cosseno 4t fica menos 16a mais 24b mais 10a. Tudo bem. E seno de 4t fica, também a gente vai isolar eles, fica então menos 16b tá aqui. Menos, 6 vezes menos 4a dá menos 24. Tá? E 10 vezes b seno 4t, 10b, né? Pronto. Igual a 25 cosseno 4t. Então com isso, a gente faz lá, né, é isso mesmo, era 24b. Então, a gente iguala o termo do cosseno, né? Então fica 24b mais menos 16 mais 10 dá menos 6a, menos 6a mais 24b igual a 25, né? Que é igual, então envolvendo cosseno 4t, né, galera, para quem ainda está tentando interpretar esse coeficiente a determinar. Então eu tenho um termo semelhante do outro lado, que é o cosseno 4t. Então, quem está multiplicando o cosseno 4t? Ah, sim, Lucas. Não, a gente vai achar ainda. É que primeiro a gente acha a solução característica, depois a gente acha a solução particular, né? A solução complementar, a solução particular, né? xc, xp. Montamos a equação geral, e aí a gente obtém as constantes.
Não pode ser antes não, tá? Senão dá erro. Você já ficou pensando, né? Vai ficar muito mais fácil para achar C1 e C2 se eu substituir logo. Mas não pode, se você substituir agora vai dar errado, né? Vai ficar uma equação monstrenga lá, né, cara? Vai ficar horrível, até porque você vai ter que derivar para achar aquela outra condição inicial, né? Aí dá um trabalhão danado derivar tudo, né? Mas ossos do ofício, né? Faz parte. Então, aí ó, pra gente achar agora os termos os coeficientes, né? Basta a gente botar em evidência aqui na verdade a gente pode subtrair esses caras multiplicando, se a gente multiplicar tudo, né, por 4, a gente multiplica aqui por 4, né, e subtrai, a gente consegue anular o termo de B, né, a gente acha A, depois a gente acha B, né? Na verdade, acho que assim é o jeito mais fácil, né? Bom, esses são os termos A e B que formam então a solução particular. Sendo a minha solução particular A cosseno 4t, então A vai ser menos 25 sobre 102, né? E B, né, que B sendo 4t vai ser 50 sobre 51 sendo 4t. Agora, né, como eu falei, a gente, através do método dos coeficientes a determinar, a gente aplica, né, as duas respostas, né, Lucas? É só pegar agora xc mais xp. Tá bom? Então essa é dada então a função, né? Equação do movimento, né? Forçado com amortecimento. Nós temos aqui dois termos, tá vendo? Um termo de exponencial e um termo sem exponencial, então isso aí vai influenciar bastante no meu sistema, né? No movimento. Mas ainda não acabou, né? Como o Lucas falou, a gente tem que achar quem é C1 e quem é C2. Para isso a gente precisa aplicar as condições iniciais. Então, aplicando as condições iniciais, a gente tem que, primeiro, né, o que ele falou foi que ele estava meio, né, abaixo da posição de equilíbrio, o que implica em x de zero, né, ou seja, para um tempo igual a zero, a gente vai ter que a nossa equação do movimento vai ser dada então da posição da mola, né? A gente vai ter para um tempo igual a zero, substitui tudo, né? Por zero nós vamos ter C1 cosseno de zero indo a 1, né? Que é zero, a gente elimina, aqui também é 1, seno de zero também a gente elimina, né? Tudo isso vai ser igual a meio. Então vamos ficar com C1 menos 25 sobre 102, né, igual a meio, ou seja, C1 vai ser 152 sobre 204, aqui a gente divide, se não me engano, por 4, né? Isso dividido por 4, a gente chega em uma simplificação de C1 igual a 38 sobre 51. 38 sobre 51. Né? Já achamos o C1. Né? Vou colocar aqui dividido por 4.
Era aqui, né, na verdade. Bom, agora vamos achar C2. Para achar C2 a gente precisa aplicar outra condição inicial, que é x' de 0. X' de 0 vai ficar esse camarada aí, a gente vai ter que derivar ele, né? Então aqui, antes de aplicar a condição inicial, eu derivei, tá, galera? Então primeiro a gente aplica aqui, né? A gente tem a equação, que é a equação que a gente precisa derivar. Para não errar é melhor fazer com calma. Então, primeiro escrevo a equação geral, já com o C1 substituído, né? Tá aqui. Nós achamos 38 sobre 51, já substituímos. Agora a gente deriva. Derivada de exponencial de menos 3t dá menos 3 exponencial de menos 3t. Então aqui é uma regra do produto, né, com regra da cadeia aqui dentro. Então vai ficar, né, deriva o primeiro, né, como a gente falou, deriva o primeiro, repete o segundo, está aqui, mais, repete o primeiro e deriva o segundo. Derivada do segundo vai ficar derivada de 38 sobre 51 vezes cosseno de t, vai ficar menos 38 sobre 51 seno de 3 seno de t. Derivada de cosseno, C2 seno t vai dar C2 cosseno t. Eu não mudo o sinal porque é seno, né? E a derivada do restante é só a gente fazer a regra da cadeia para os termos, né? Então fica menos 25 sobre 102 vezes cosseno de 4t, derivada do cosseno é menos seno, então fica, peraí que tem um sinal, tá, é menos 4, menos 25, eu somo o sinal aqui depois, né? Coloquei aqui dentro o sinal de menos. Então a gente vai ter mais 50 sobre 51, seno 4, derivado de seno 4t dá cosseno 4t. Então fica positivo porque é derivado do seno. Muito bem, então vamos simplificar essa solução para aplicar as condições iniciais. X de 0 igual a 0. Então como é x de 0 igual a 0, está aqui, né? Eu só aproveitei a mesma expressão substituindo tudo por 0. Então x de 0, x' de 0 vai ser, aplica, né? Aqui também dá 1, né? Esqueci. Aliás, dá menos 3, né? Esqueci de colocar. Aqui é 1. Também vai a 1. Aqui a gente elimina. Esse aqui também a gente elimina. Aqui também vai a 1. Né? Depois a gente elimina outro seno aqui, né? Seno de 0 a 0. E aqui a gente tem o valor de 1. Então vai ficar menos 3 vezes 38 sobre 51 mais 1. Cadê? 1 C2 aqui era menos 3, não era 1, né? Aqui é menos 3, galera. Menos 3 C2. Cadê? Eu descobri um jeito, não tem como apagar, tem como eu tentar disfarçar aqui o erro. Pinto de cinza assim e fica menos errado. Então vai ficar menos 3, né? Menos 3, 38 sobre 51, menos 3 vezes C2, certo? Mais 200, cadê? 4 vezes 50, né? Dá 200 sobre 51, né? Vezes 1, daqui a cosseno de 0.
esse valor eu peguei direto, teria que fazer um confere aqui do C2, né? A gente passa 200 para o outro lado e fica menos 3, isso eu tenho certeza. Então fica 114 sobre 51, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo, 86 sobre 51. Só tem que conferir aqui que houve com relação ao menos 3 ali. Tá bom, galera? Então esse é o valor de C2, né, que a gente descobriu. Tá? Com isso, né? Com isso, a gente fica com essa equação. Ah, sim, Lucas, não tem jeito. É porque a gente prepara a partir de alguns exemplos, né? Que tem no livro, e o livro nem sempre ele é tão confiável, né? Aí a gente vai vendo que algumas coisas, como eles deixam passar eles pulam muitos passos, algumas coisas eles ficam mal colocadas lá, e a gente tem que sair corrigindo para eles, né? É o meu trabalho também, achar essas coisas para explicar para vocês. Agora, tem hora que fica meio embaçado, alguns livros estão muito... Tendo a versão nova, a gente repara que eles reproduzem os mesmos erros. Mas eu vou dar uma conferida ali. Mas não deve ser nada demais, deve ser alguma questão numérica mesmo, né? Como é constante. Não tem muito problema. Agora olha só. Exatamente, o livro não é perfeito, né? Não é perfeito. Ainda mais esses problemas envolvendo equações diferenciais que são gigantescos, né? Se eu for olhar, às vezes se você for fazer com calma, dá umas 3 páginas, né? Então, e fazer com calma indica que você vai acertar. Ou seja, você tem que escrever muito. Mas se você pular muitos passos, isso não vai funcionar. É só quando você está muito já treinado de tanto fazer aquilo, você sai pulando bastante coisa, né? Então olha só, aqui a gente achou o termo da equação do movimento, né? E agora a gente precisa interpretar isso, tá bom? A interpretação envolve o seguinte. Como eu falei aqui, galera, a gente tem um termo envolvendo exponencial, né? Uma relação de seno e cosseno, né? E aqui outro termo envolvendo outro termo oscilatório, né? Aqui é uma exponencial, termo oscilatório com outro termo oscilatório. Só que lembrando que esse termo exponencial ele indica o seguinte, que vai haver, né, um decréscimo, tá vendo? Né? Quando eu tenho exponencial positiva, ele sobe para cá. Quando eu tenho exponencial negativa, ele desce, lembra? Tem o eixo Y aqui, né? O eixo X. Aqui no meio é o 1, né? Aqui é 1. Então aqui eu tenho exponencial negativo descendo e aqui eu tenho exponencial positivo.
Exato, exato. Então, quando eu tenho um problema envolvendo movimento forçado com amortecimento, esse termo exponencial ainda existe, tá? Então vai haver ainda aqui, ó, um termo oscilatório aqui, mas isso indica que é o seguinte, ele vai ter o que pode ocorrer é o seguinte, que esse termo aqui ele pode ir para zero, né, como a gente vai ver agora, né, na análise, né, desse trecho aí, né, envolvendo, você pode ter aqui um termo indo para zero, continuando com forçado. Ou seja, o amortecimento de certa forma some, permanece com o sistema forçado. O que isso quer dizer? Né? Então a gente tem aqui que interpretar como termo transitórios e estacionários. Então no termo transitório, a gente possui a interpretação de quem? Que é a equação, né, a primeira aqui, que é o XC. Né? Observa o XC. Que o XC ele envolve o termo, né, exponencial, as constantes aqui, né, para funções oscilatórias, que no qual a gente observa que um comportamento de quem? De limite, quando você tem o termo, né, o tempo aqui, né, o tempo indo a infinito, à medida que isso cresce, observa aqui, à medida que isso cresce, né, positivamente, que seria o t aqui, né, e aqui é o nosso x, à medida que o t cresce infinitamente para cá, o que vai acontecer com a nossa função? Ela cada vez mais diminui, né? Tudo bem? Então, para um t indo ao infinito, a nossa função, como eu falei, vai para zero. Ou seja, xc se torna desprezível quando o t vai para infinito. Tá certo? E dizemos então que xc, né, com esse comportamento, dizemos que xc é um termo transitório, chamado termo transiente. Certo? Esse é o termo transiente. Ou uma solução transitória. Podemos falar das duas formas. Então, após um longo período de tempos, os deslocamentos da massa, né, no problema precedente, desse que a gente discutiu, são descritos aproximadamente pela solução particular. Né? Ou seja, se esse termo vai para zero, claro que vai ficar apenas a solução particular, que é aquela que a gente determinou a partir dos coeficientes a determinar. Né? Então, essa última função é chamada de solução estacionária. Então, o termo estacionário envolve quem? A parte, né, exatamente da parte da força externa, né, galera? Então, se a força externa ela permanece indefinidamente, ou seja, permanece estacionária, né? Ou seja, a oscilação dela vai se manter constante ali, né? Ou solução de estado estacionário, tá? Essa é a margem que a gente observa no movimento forçado com amortecimento. O termo transitório seria o termo do amortecimento, que ele vai, nessa concorda comigo que com o passar do tempo esse amortecimento ele some, né? E sendo que a força externa, teoricamente, ela permanece estável, né? Trabalhando de maneira estável. Ou seja, o que a gente tem? Que quando f é uma função periódica, né, tal como a gente observa, né, quando a gente tem uma força externa f de zero sendo de gama t, ou f de t, né, cosseno de t, a solução da equação diferencial vai ser sempre dada como
essa ED que é essa daqui, né? Equação diferencial do movimento forçado com amortecimento vai ser dada sempre como um termo transiente mais um termo estacionário. Tudo bem? Tá bom, galera? Esse é o termo, isso que envolve o movimento forçado com amortecimento. Dois termos. Então, o primeiro envolve a solução complementar, né, o XC. E aqui envolve o nosso XP. Então, aqui a minha proposta agora é a seguinte, ó. Eu tenho um exercício para vocês, para a gente fazer esse exemplo aí, que é esse daqui. E a minha proposta é da gente fazer esse exercício. Vocês preferem fazer esse exercício, tentar fazer agora, e a gente corrige os... Pode ser que dê um pouquinho de... demore um tempinho, né? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui rapidinho. Aqui tem a parte sem amortecimento também para eu falar, né? Podemos direto para o sem amortecimento e vocês tentem fazer esse exercício, e a gente corrige na próxima aula, né? Eu tô achando, eu vou ter que beber uma água ali, né? Porque ainda tem um tanto de slides, deve ter ainda mais, deixa eu ver, depois alguns slides aí pra gente falar, né? Tem mais uns 8 slides. Então pode ser, a gente vai continuar com a aula e esse exercício vocês fazem para a próxima aula, né? Melhor? Tá, então vamos continuar. Só dar uma paradinha que eu vou ali só pegar uma água. E aí, pessoal? Tá me ouvindo? Vamos continuar, né? Continuar gravando. Então, olha só. Agora para o movimento forçado sem amortecimento. Sem, né? Então, se houver ação de uma força externa periódica e nenhum amortecimento, não haverá o termo transiente da solução de um problema, que é aquele termo X, né? XC. Ele não vai aparecer, certo? E por que não? Porque comparando aí as equações, olha, como eu falei, esse termo aqui ele não existe, né? Ele é sem amortecimento, então esse termo aqui ele é zero, ficando apenas com o nosso termo do problema, né? Quando eu falo que não haverá o termo, para a gente entender, né, o Yasmin e João, a gente entender, observe que quando a gente tem a solução desse tipo, lembra que para a equação característica, a equação complementar, como a gente diz, né, seria, a gente teria um x duas linhas, né, mais ômega quadrado igual x aqui, né, igual a zero, né, para a equação
equação característica. Para a equação, eu vou colocar complementar, dessa vez, porque eu acho que complementar é o que a gente está usando. Né? Que vai ficar m quadrado, isso aí Lucas, m quadrado mais igual a zero, ou seja, m, né, m1 e m2, não tem como colocar os dois, vai ficar ômega i m2 menos ômega i. Quando eu comparo com o meu quando eu comparo com o meu sistema, né, normal, M1 e M2, que é o lambda beta i, a gente repara, né, que para todo caso o meu lambda é sempre zero, ou seja, o meu termo exponencial de lambda t da solução, né, ele é sempre igual a 1. Por isso que eu tenho um problema onde não vai haver o termo transiente. Mas o termo transiente que ele diz, no caso, é que como o meu lambda é zero, e esse valor aqui é 1, né, indica apenas que eu não tenho esse termo, no caso, envolvendo a parte exponencial, tá vendo? Não quer dizer que eu não tenha nada, né, de solução. Claro que eu tenho que resolver esse cara. Então vou ter a solução dele mais a solução dele homogênea mais a particular. A solução complementar mais a particular. Tudo bem? Então o que eu tenho sempre é o seno, o cosseno vezes o cosseno, C1 cosseno alguma coisa, cosseno ômega, no caso, né? Mais seno ômega t. Vamos fazer o exemplo, né, porque a gente já termina essa aula, né, com esse exemplo aqui. Então olha só, como eu falei, né, resolva um problema de valor inicial que tenha um sistema, né, forçado, com movimento forçado, né, sem amortecimento, onde as condições iniciais são x0 igual a 0 e x' de 0 igual a 0. E f é uma constante, né, sendo que gama e ômega são diferentes, né, são coisas diferentes, né, são ângulos diferentes ali. Então olha só, como eu falei, a gente primeiro define a solução complementar, que é a xc. Como eu expliquei ali, né, a gente chega então no M1 M2, que é ômega i menos ômega i, certo? Até aí tudo bem, todo mundo já entende bastante desse ponto, né? Agora, quando eu faço então a solução particular, opa, aqui não é particular não, solução complementar. Eu fiz isso aqui ontem à noite, eu estava meio cansadinho já, viu? A
a solução da equação complementar, né, vai ser dada então por xc, C1 cosseno de eita nós, hein? Ali é ômega, não é gama. Ah, galera, desculpa aí, ó, cheio de errinhos bestas. Deixa eu apagar aqui, né? Parece não, mas ajuda bastante, né? Esses sinos aqui. Que é ômega, né? Porque a gente está tratando do ômega que a gente achou lá na solução, né? Vamos lá. Espero que não tenha mais problemas aí. Certo? Então solução da equação complementar fica então C1 cosseno ômega t mais C2 seno de ômega t. Então, para a gente encontrar agora sim, né, a solução particular, nós vamos utilizar quem? Essa expressão que é a padrão, né? Sabendo que nossa função lá, né, que envolve a força externa, ela é f de 0 seno de gama t, nós precisamos achar alguma solução particular na forma trigonométrica, que a gente sabe pela tabela, né, tem uma tabela para isso, que envolve a cosseno, né, do argumento, né, da função, que é o gama t, mais b seno gama t. Para isso basta a gente derivar essa função. Derivando, a gente fica com menos ômega a seno ômega t mais ômega b cosseno ômega t. Então, a primeira derivada. Essa aqui a gente nem usa, né? A gente não usa, porque não tem, né, esse termo lá. E a gente vai usar a segunda derivada, que é x duas linhas de p, que é, né, menos gama ao quadrado de a. Eu derivo o seno. A gente derivou o cosseno que ficou menos, agora a gente deriva o seno, continua menos aqui, mas aí com o termo ao quadrado de gama, menos, né, deriva cosseno, parece de novo menos ali, de gama quadrado b seno gama t. Substituindo na expressão, nós vamos ficar, né, novamente com a necessidade de isolar o termo, né, semelhante de seno gama t. Com isso a gente tem que abrir essa conta, né, isolando cada termo de cosseno e de seno. Tá certo? Então, isolando cosseno de ômega t, né, voltar lá, que a gente pode fazer assim para ficar mais claro. Então, termo de cosseno fica cosseno gama t, né, a gente vai juntar menos gama quadrado a com ômega quadrado a, né, tá aqui, e o seno a gente vai juntar o menos ômega quadrado b com ômega, né, quadrado b. Ou seja, juntando, né, como eu falei, fica esses dois termos, menos ômega quadrado a mais, gama quadrado a mais ômega quadrado a, e seno de gama t fica menos gama quadrado b mais ômega quadrado b. A gente tem que
que igualar os termos envolvendo o seno, né? Porque o termo envolvendo cosseno a gente sabe que é zero. Então quando a gente tira aqui, põe em evidência o A e o B, que são os coeficientes a determinar, né, da solução particular, a gente observa que cosseno de ômega, cosseno de gama t, né, não existe, né, para esse termo, ele é zero, então A igual a zero. Para seno gama t vai ser B, então botando em evidência, né, tira o B aqui em evidência, juntamente com quem? Com ômega e o menos gama quadrado. É só inverter, né? Nós invertemos eles aqui, então fica ômega quadrado menos gama quadrado. Então B, ômega quadrado menos gama quadrado vai ser igual a F0, que é a força, né, que envolvendo a força externa lá do termo não homogêneo. Então, olha só, a solução para essa solução para parte, né, particular, né, para XP, vai ser dado então como, né, esse termo aqui a gente sabe que A igual a zero. O termo de B a gente já achou que é f de 0 sobre ômega quadrado menos gama quadrado. Então envolve, né, apenas esse termo. Nossa função XP, nossa solução particular vai ser então f de 0 sobre ômega quadrado menos gama quadrado, seno de gama t. Tudo bem, galera? Até ali? Sim, tranquilo mesmo? Eu vou disponibilizar esse slide aí, né, se alguém tiver alguma dúvida, porque eu queria que vocês façam alguns exercícios e ele vai ser importante para vocês usarem nessas contas abertas aí. Tá bem, eu tentei deixar da maneira bem mais, vamos dizer assim, passo a passo, dessa vez para ficar mais claro. Então olha só, aplicando as condições iniciais, ou seja, a gente vai achar quem é, né, essa aqui é a solução geral, sem a gente encontrar. Claro, eu já vou jogar os slides. Assim que acabar a aula, eu já coloco os slides lá. Bom, eu vou até tirar aquele slide anterior do movimento forçado, né? Porque como eu codifiquei, né, vou tirar e vou colocar esse, tá? Então, olha só, como a gente está fazendo né, uma solução, a gente chegou na solução geral, né? E aí a gente precisa identificar quem são as constantes C1 e C2. Né? A gente já determinou quem que era o valor aqui, do coeficiente da parte da solução particular. Então vamos aplicar as condições iniciais para achar C1 e C2, certo? A solução geral foi essa. Agora, a primeira condição inicial que ele forneceu foi x de 0 igual a 0. Aplicando, o que a gente tem? C1 vezes 1, né? Porque cosseno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, né? A gente anula essa parte e também anula essa parte, ficando com C1 igual a 0, ou seja, esse termo aqui também vai para 0. A segunda condição inicial é x' de 0 igual a 0. Substituindo já o C1 aqui, né? A gente sabe que C1 é 0. Portanto, a solução agora geral fica desse jeito aqui, ficou um pouco emboladinho aqui, né? A solução então fica dessa maneira: C2 seno de ômega t mais f de 0 ômega quadrado menos gama quadrado seno de gama t. Derivando uma vez, né, vamos fazer aqui a regra da cadeia no primeiro termo, fica ômega C2 cosseno ômega t, mais derivada do seno de gama t, fica gama f de 0 sobre ômega quadrado menos gama quadrado cosseno, né? Então fica tudo positivo, porque o termo que a gente está derivando é o seno. Substitui, agora sim a gente substitui aqui a condição inicial.
ficando então com ômega C2 vezes 1, né? Cosseno de 0 é 1. E a mesma coisa ocorre com ômega de 0 sobre ômega quadrado menos gama quadrado, cosseno de 0, que é 1. Isolando esse cara, a gente fica com C2, né, passa para o outro lado o termo do gama f de 0 ômega quadrado menos gama quadrado, e passo o ômega dividindo, ou seja, C2 é gama menos gama sobre ômega vezes f de 0 ômega quadrado menos gama quadrado. Ou seja, já achamos tudo. Nossa, que embaçado. Não entendo, na hora de colocar no celular não vejo que tá embaçado assim. Tiro foto pro celular mesmo, né? Tudo bem. Então, pessoal, para finalizar, ó, esse é o nosso termo, né? Essa é a nossa equação que representa a equação do movimento, né, final, que é a solução geral, tá? Então aqui a gente substitui, né, o C2, né, esse aqui é o C2, aqui a gente tinha outro termo da parte, né, aqui é o termo estacionário ainda, né, XP. E aqui é o XC, e a gente achou o coeficiente C2, é a constante C2. Agora a gente põe essas coisas em evidência, né, colocando o seno de ômega t e o seno de gama t dentro da mesma, né, tudo isso, né, dentro do mesmo parêntese aqui, fazendo a multiplicação. Quando eu coloco o gama seno de ômega t, né? Engraçado que fica os termos invertidos, né? Então, quando eu tenho seno de ômega t, eu tenho multiplicado o termo de gama, né? Porque esse gama está multiplicado aqui, eu ponho esse cara em evidência, f de 0 ômega quadrado menos gama quadrado, e aqui eu tenho o ômega, tá vendo? Mas aí eu coloquei um ômega aqui em cima, né, para botar ele em evidência. Então quando eu multiplico, né, espera um pouquinho. Ah tá, é porque ele não tem, né? Esse termo aqui não tem nenhum ômega, né? Aí fica só f de 0, né? Coloca o termo aqui, na verdade não aqui, né? Cadê? Coloca aqui, né? Ômega aqui. Já tá dando uma canseira aqui na mente. Então, ó, fica ômega, né? Porque quando eu multiplico, corta, né? E fica só o termo, né? Seno zeta. Qual o zeta, Lucas? Não, esse... foi uma boa pergunta. Não, mas esse F0 envolve a força externa do movimento forçado. Ele aqui não tem amortecimento. Pode olhar que não tem beta. Entendeu? Pode olhar, não tem o beta, que é o amortecimento. Igual a 0. Então aqui o que a gente tem é um movimento forçado sem amortecimento, né? Tá. Então é isso, galera. Aí tem mais uma interpretação com relação à ressonância, que eu vou fazer na próxima aula com vocês, né? Acho que hoje já deu para render bem, a gente avançou aí e a gente já finaliza o movimento forçado. E aí eu acho que na próxima aula dá para já começar a pensar, a iniciar a parte que envolve vibrações mecânicas com 2 graus de liberdade. A gente termina agora
equação com 1 grau de liberdade, a gente passa para sistemas com 2 graus de liberdade. Né? Já vou começar a dar uma olhada nisso para tentar fazer uma aula mais condensada também, para a gente aproveitar melhor essas últimas aulas. Como eu falei, a gente vai ter 4 aulas, né? Contando com hoje, são 4 aulas até a prova. Dia 13 é a prova, então a gente tem que tentar aproveitar, beleza?